do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, continuaremos agora no capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, estudando instruções dos Espíritos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. A título de sugestão, vamos ver aqui os textos relacionados com o tema que estudaremos hoje. Podemos encontrar uma matéria relacionada com este tema no Livro dos Espíritos, perda de pessoas amadas, nas questões 934 a 936. Podemos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, prece por alguém que acaba de morrer. No item 59 nós vamos ter a introdução. No item 60 a prece e no item 61 outra prece. No livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, segunda parte, exemplos, no capítulo 2, Espíritos Felizes, Maurice Gontran. E na Gênesis também, de Allan Kardec, a Gênesis segundo o Espiritismo, vamos encontrar no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, especialmente no item 42. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. No item 21. Pela lógica da nossa pequena compreensão da vida, temos a ideia de que as pessoas mais velhas devem morrer primeiro, que o filho que deve enterrar a mãe e não a mãe enterrar o filho. Mas sempre acontece de maneira diferente. Às vezes morre o novo, a pessoa ainda jovem, até criança, né? E fica o velho, que aparentemente já não serve para nada. Já viveu o que tinha que viver. Então esse texto começa logo aqui no primeiro parágrafo, fazendo este questionamento, que nos passa, assim, uma ideia da injustiça, né? Injustiça de Deus. Prestemos atenção, então, nesse primeiro parágrafo. Quando a morte ceifa, quando ela corta a vida nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte, tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. E no segundo parágrafo está mostrando a sabedoria e a justiça divina. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar, onde pensais mostrar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa justiça, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Analisando esta frase, por que a gente imaginar que Deus, né, que é o Senhor dos mundos, com a morte, então, ele tem o prazer de nos aplicar penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente e, seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor, quer dizer, se procurássemos conhecer melhor todas as dores que vos advêm, todas as dores que aparecem, nessas dores, encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirareis para o último plano. Agora aqui no terceiro parágrafo,
mostra justificativa para essas mortes que aos olhos dos homens parecem injustas. Vejamos então. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretasse a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Muitas vezes nós achamos que uma pessoa que morre nova tem um grande futuro, muitas coisas para fazer, muita esperança. E então, neste quarto parágrafo, Samson nos mostra questionando: que esperança? Que sucesso? Esperança da vida material? Vamos então ver este quarto parágrafo, para a gente ficar bem a par de que essa esperança que nós achamos não tem a ver com a verdadeira esperança da vida, com o verdadeiro sentido da vida. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperança. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? É essa a esperança que nós estamos pensando? Sempre essa visão restrita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? No quinto parágrafo, Samson nos traz o consolo. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, alegrai-vos, quando praza a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que este filho, aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabei que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas, quer dizer, dores descabidas, injustas, levadas pela emoção, os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Neste último parágrafo, no sexto parágrafo, Samson faz uma evocação aos espíritas. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados e, se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Nós vimos aqui o comentário de Samson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Então, de acordo com sua mensagem, Samson conclui nos dizendo que
diante da perda de pessoas amadas, nós devemos considerar as razões divinas, os interesses espirituais, as esperanças da vida futura, a presença espiritual da pessoa amada, a obediência à vontade de Deus, porque Deus nada faz sem um fim inteligente e tudo tem sua razão de ser. Tá dando certo. Queremos agradecer aos irmãos do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, CEFAC, da cidade de Taguatinga, Distrito Federal, pelos materiais de estudo metódico da doutrina espírita que eles dispuseram na internet e dos quais nós estamos usando em nossos estudos das obras básicas e na montagem dos nossos vídeos.